7º ano e do G2 do CIEP 411. Espero que todos estejam bem de saúde, estejam se cuidando, enfim. E a gente vai seguindo por aqui, por esse canal aqui pelo Facebook, para a gente dar continuidade aí às nossas conversas sobre alguns conteúdos que a gente tem que ver ao longo do 7º ano, né? O assunto de hoje é o espaço rural, né? O espaço rural é diferente do espaço urbano. Quando a gente fala de um espaço urbano, a gente está falando da cidade. E o espaço rural é o campo, é a roça, tá? Então, quando a gente fala de espaço rural, a gente tem que lembrar desse espaço com essas características. É a roça, é o campo, ok? Muito bem. E aí, quais são as atividades econômicas que são praticadas nesse espaço rural? Quando a gente fala de atividade econômica, são aquelas atividades que os seres humanos, homens e mulheres, fazem para ganhar dinheiro, ok? Então, as principais atividades econômicas que são realizadas no espaço rural são a agricultura e a pecuária. Lembrando o que vem a ser a agricultura. A agricultura é a plantação de alimentos. Plantar arroz, feijão, milho, batata, soja, enfim, tá? Plantar alimentos. E a pecuária é a criação de animais. Criar gado, boi, vaca. Criar galinha, criar cabra, cavalo, enfim, criar animais, ok? E existe um outro termo, né, que a gente vai conversar ao longo, vocês vão ouvir aí ao longo da vida escolar de vocês, que se chama agropecuária. Agropecuária é a junção de agricultura mais pecuária. É quando a gente está falando da plantação de alimentos e da criação de animais de maneira conjunta. Tá ok, gente? Então, essas palavras todas aí que eu tô começando a falar com vocês, elas são de extrema importância, tá? Espaço rural, agricultura, pecuária e agropecuária, ok? Muito bem. O espaço rural, ok? O campo, ele está ligado à cidade. Por que a gente fala que o espaço rural, o campo, a roça, está ligado à cidade? Porque é de lá que vem os alimentos que nós consumimos aqui na cidade, né? O arroz que a gente come, o feijão que a gente come, a salada que a gente come, em sua maioria, vem do espaço rural e chega até as cidades, ok? E de que maneira a cidade estaria ligada ao espaço rural? É nas cidades que a gente produz caminhões, tratores, pá, enxada, vacina para os animais. É na cidade que a gente produz fertilizante para jogar nas lavouras, para os bichinhos não comerem as plantas. É na cidade que se produz adubo químico para as plantas crescerem, né? Então, a cidade manda coisas para o espaço rural e o espaço rural manda alimentos pra gente, tá? Então, a gente pode afirmar que espaço urbano e espaço rural estão juntos e estão ligados. Até aí, tudo bem? Muito bem. E aí existem, a gente vai poder separar essa atividade agropecuária em algumas divisões, tá? Em algumas subdivisões. E aí hoje eu vou conversar com vocês sobre três delas, três importantes, que são o quê? A agropecuária tradicional, a agropecuária moderna e a agropecuária orgânica. O que é cada um desses, né? Quando a gente fala de agropecuária tradicional, a gente está falando de uma agricultura e de uma pecuária que são realizadas, que são feitas por muitas pessoas,
né? Uma fazenda, sei lá, que tenha muitos trabalhadores que vão lá com a pá, com a enxada, jogar a sementinha lá, uma de cada vez, tá? Na hora de fazer a colheita, as pessoas vão lá tirar a fruta do pé, enfim. A criação de animais, né? Nessa proposta tradicional, a gente tem muita gente cuidando dos bois, das vacas, das galinhas. Eles são criados soltos, né? Eles não ficam dentro de currais, eles comem grama, tá? A agropecuária tradicional, ela normalmente é praticada por pequenos sitiantes, né? É uma agricultura, é uma pecuária em que os donos do sítio, os donos da fazenda não têm muito dinheiro para comprar máquinas e equipamentos para ajudar na produção, tá? Muito bem. O segundo tipo de agropecuária que eu quero conversar com vocês é a chamada agropecuária moderna, tá? Olha essa palavrinha aí, moderna. Quando a gente está tratando desse tipo de agricultura e de pecuária, a gente está falando de grandes fazendeiros que têm muito dinheiro e que têm condições financeiras de comprar tratores, de comprar colheitadeiras, semeadeiras, são máquinas enormes, tratores, né, que conseguem fazer o trabalho na fazenda. Ao invés de ter muitas pessoas para plantar esses alimentos, basta uma ou 3 pessoas que saibam operar essas máquinas e eles vão fazendo o trabalho sozinho, tá? Na agricultura moderna, na agropecuária moderna, a produção ela é muito grande, produz-se muitos alimentos, produz-se muito leite, né? Por quê? Porque a máquina ela trabalha muito mais rapidamente do que as pessoas que trabalham lá na agricultura tradicional, tá? A máquina ela é mais rápida, a máquina não para de trabalhar, a máquina não tira férias. Tá, ok? Então a agropecuária moderna ela é praticada por fazendeiros ricos que têm condições financeiras de comprar máquinas, tá? Quando a gente pensa na pecuária moderna, a gente pensa em animais que são criados em currais. Eles ficam ali, ó, paradinhos, né? Só recebendo ração. Eles recebem vacina, tá? Os fazendeiros têm condições financeiras de comprar vacina, de contratar um veterinário para cuidar deles, né? Então, produz-se muito leite, produz-se muita carne, tá? Muitos ovos. E aí é uma agropecuária que tem uma produtividade muito alta. Produz-se muita quantidade de produtos, ok? Muito bem. Então, na agropecuária orgânica, os pequenos fazendeiros eles vão produzir alimentos sem colocar fertilizantes, agrotóxicos, né, que são venenos para matar os bichinhos, para eles não comerem a plantação. E aí os alimentos eles vão ser mais saudáveis, eles não vão contaminar o solo, não vão contaminar o lençol freático, tá? Então é uma produção com mais respeito, tanto à natureza quanto à nossa saúde. Diferente do que acontece tanto na agropecuária tradicional quanto na moderna, em que a gente tem a introdução de vários agrotóxicos, tá? Que prejudicam a nossa saúde e prejudicam o meio ambiente. Ok, gente? Muito bem.